Pai do Senhor a todos que nos ouvem, Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, que nos ouve e nos assiste. Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos. Eu vou provocar vocês agora. Hoje eu estou provocador e os irmãos que estão aqui na igreja também. Nós vamos, quem foi ou quem é ou quem teria sido Melquisedeque, né? Nós vamos ler o texto. Ele aparece em alguns momentos. Primeira vez ele aparece lá em Gênesis 14. Mas antes disso, você que está nos assistindo pela primeira vez, clique no sininho, se inscreva no canal para receber as notificações. E a nossa proposta é hermenêutica bíblica. A nossa igreja, a Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos, tem por um objetivo levar este programa, não para que a nossa igreja é a mais bonita, é a mais perfeita, é a mais pura e imaculada, não, mas a gente se preocupa com a pregação e a propagação do Evangelho. E então temos essa proposta de hermenêutica bíblica. O que é isso, irmão Edson? Hermenêutica bíblica é usar o texto bíblico para explicar a Bíblia, sem deixar de levar em conta as outras coisas, as outras situações, né? Achados arqueológicos, os estudos de todo esse tempo, a história do pensamento cristão, etc, etc. Mas basicamente vamos ler a Bíblia e tentar interpretá-la a partir do próprio texto. Não é difícil, é um pouco complicado, mas não é impossível de ser feito. Se fosse impossível, a Bíblia não deveria ter sido escrita. Amém? Então a pergunta é para você que está nos assistindo pela primeira vez: seja bem-vindo, Pastor Edson, Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos. Quem foi Melquisedeque? Lá em Gênesis capítulo 14, Abraão vai para uma guerra lá e guerreia com alguns reis. E quando ele pega esses despojos, está assim, verso 17 do capítulo 14: após voltar, Abrão, ele ainda não era Abraão, de ferir a Quederloamer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Trouxe pão e vinho, era sacerdote. Melquisedeque era sacerdote do rei Altíssimo. Depois esse personagem é retomado lá nos Salmos, quando fala no Salmo de número, deixa eu ver se eu sei, 110, verso 4, que diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois, o Novo Testamento, no capítulo 5, 6 e 7 da carta aos Hebreus, ninguém sabe quem é o autor dela, ele fala a mesma coisa, ele retoma esse título de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lá no capítulo 5, verso 6, como em outro lugar também diz, quer dizer, olha que interessante, né? Irmãos, vocês que nos assistem ou vão assistir, e os irmãos estão aqui na igreja, olha o que ele fala: em algum lugar também diz, ou em outro lugar. Nós não somos obrigados a lembrar sempre do capítulo e versículo, porque os escritores hebreus também não lembravam. Ele também não lembrava. Ele fala: em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que nós queremos ver daqui? Nós queremos ver uma linguagem tipológica, uma linguagem simbólica. O que nós vemos aqui é a comparação de um personagem do Antigo Testamento com o personagem principal do Novo Testamento, pois sem ele não existiria, que é Jesus, filho de Maria, filho de José, aliás, adotado por José. José é padrasto dele, mas enfim, filho de Maria, filho de José. Quem era Melquisedeque? E por que ele pode ser chamado de um tipo de Jesus? Há aí um pessoal que diz que Melquisedeque era Jesus pré-encarnado. Isso aí não existe, irmãos.
Esse negócio de pré-encarnação não existe. Existe uma editora em São Paulo chamada editora Sefer, ou Sefer, que significa livro em hebraico. Eles produzem um livro chamado Torá. E o comentarista desta Torá deixa claro lá no rodapé, quando chega no capítulo 14 de Gênesis, que Melquisedeque não era outro personagem senão Sem, filho de Noé. Aí chateia demais. Aí chateia demais porque não tem pirotecnia, não era Jesus pré-encarnado, não era nada disso. Melquisedeque era Sem, filho de Noé. Irmãos, prestem atenção, não vamos entrar numas de que Abraão, antes do capítulo 12, nunca tem ouvido falar de Deus. Ontem conversava com a irmã Priscila lá de Guaianás, pai do senhor, irmã Priscila, e ela ouviu uma pessoa, uma pessoa que tem uma função, um cargo na igreja, falou que Abraão só teve contato, Abrão, depois veio a ser Abraão, o primeiro contato dele com Deus foi no capítulo 12. Isto não é verdade, no capítulo 12 de Gênesis. Ele tinha tido contatos antes, ele levou o dízimo para Melquisedeque. E quem ensinou ele a fazer isso? Senão o próprio Melquisedeque. Nada, irmãos, mas por que não está escrito isso? Não está escrito porque o texto de Gênesis não é um texto jornalístico, já dissemos isso em outras ocasiões. A tradição conta, a tradição judaica, que Melquisedeque deu aula para Abraão, e olha bonito, ele fala, lá no capítulo que nós lemos, capítulo 14 de Gênesis, fala assim: Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, ele era o último sobrevivente do mundo pré-diluviano. Depois do dilúvio ele foi o último, ele era o último. Quem é bom de matemática, depois pega a história patriarcal, divida lá e faça as contas. Eu desafiei algumas pessoas que falaram, não é, eu falei, faça as contas. Voltaram uma semana depois e falaram, não é que é? Melquisedeque era Sem, filho de Noé. Então, é um tipo, o escritor aos Hebreus, ele faz essa tipologia, e quando também fala em algum momento que a lei era sombra de bens vindouros, Melquisedeque é um tipo, era a sombra do ministério de Jesus Cristo. Aí você fala, mas aí enfraquece muito, pelo contrário, pão e vinho Melquisedeque levou para Abraão, é a sombra da ceia. Depois foi instituída a Páscoa, todo aquele cerimonial com ervas amargas, que o nosso pastor brinca de rúcula, de agrião, de alho, de pimenta, enfim. Mas todo aquele cerimonial, hoje nós não precisamos nada disso, nós temos a Páscoa, que Melquisedeque celebrou, ensinou Abraão, depois isso se perdeu, criou-se a Páscoa, Jesus anula a Páscoa, institui a primeira ceia no Novo Testamento, e é o que nós fazemos até hoje. Amém? Deus abençoe a vida de todos, você que nos assiste, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos, e vamos aprender juntos. Converse conosco no nome de Jesus.